Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de confeitaria básica. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as massas quebradiças. Então, eu vou abrir o arquivo aqui para vocês visualizarem comigo. Então, vamos lá, pessoal. O tipo de massa que a gente vai ver hoje são as massas quebradiças. A palavra francês pâté, de acordo com Suaz, é classicamente empregada para descrever uma categoria de produção que é a base de muitas criações tradicionais e contemporâneas. Há inúmeros tipos de massas para a confeitaria. A textura de cada uma é o resultado dos ingredientes usados, da maneira como a gordura foi incorporada e do quanto de glúten foi desenvolvido. As gorduras são utilizadas para proporcionar maciez e umidade às massas, devido à função de encurtamento e lubrificação das cadeias da rede de glúten. São importantes também para prolongar o prazo de validade dos produtos e para contribuir com o sabor, a cor, a textura e o volume das preparações. De acordo com Sebes, para se preparar essas massas, utilizam-se dois métodos. A sablage, onde a manteiga fria é ligada à farinha e se obtém um granulamento semelhante à areia, sablé em francês. Assim a farinha fica impermeabilizada, evitando a absorção de líquidos pela farinha e dando maior força à massa. Vamos ver então agora um videozinho como é que é feita a técnica da sablage. Então agora nesse vídeo a gente vai ver a massa frola, que é uma massa feita pela sablage. Então aí a gente está colocando a nossa farinha de trigo peneirada, a manteiga gelada cortada em cubos e com a ponta dos dedos a gente vai amassando essa manteiga, impermeabilizando todos os grãozinhos de farinha, deixando ela uma farofinha úmida, parece uma areia. Depois eu acrescento os demais ingredientes secos e por último os ingredientes líquidos da receita, no caso a água, só até dar o ponto. Lembrando que essa massa eu não devo colocar a mão toda para não sovar ela, não aquecer e não desenvolver o glúten. Depois que ela tiver assim formado uns blocos, eu incorporo toda a massa, coloco ela sobre um plástico filme, embrulho para ela não ressecar e deixo na geladeira por no mínimo uns 30 minutos antes de estar abrindo ela para colocar na forma. Então essa foi a nossa massa sablage. Lembrando que essas receitas estão no nosso canal do Nada Gourmet. E o outro método que nós também utilizamos para preparar as massas quebradiças é o método da cremage. No método da cremage, a gente monta um creme, então os líquidos são emulsionados com a gordura e o açúcar e junta-se a farinha de trigo por último. Também nesse método, os líquidos não são absorvidos rapidamente, evitando que as massas adquiram elasticidade. Nessa técnica, né, a gente chama a técnica da cremage, onde primeiro a gente emulsiona aí a gordura e o açúcar, e dependendo da receita, se tiver ovos ou outros líquidos, a gente emulsiona junto. E por último, a farinha de trigo. Então vamos ver o videozinho de como a gente faz essa técnica. Agora a gente vai ver a massa pâté sucré, uma massa feita pelo método da cremage. Então o primeiro passo é a gente colocar a nossa manteiga na textura da pomada, acrescentar o açúcar e bater e misturar bem até fazer uma cremagem, né? Fazer um creme. Depois que eu deixei nessa textura de creme, eu vou acrescentar os ingredientes líquidos da receita. No caso dessa receita, um ovo. Coloco o sal e por último a farinha de trigo, onde eu devo misturar aos poucos, de preferência iniciando com uma colher para não desenvolver o glúten. Incorporo bem os ingredientes, coloco a massa sobre um plástico filme, faço um tabletinho para ela refrigerar por igual, embrulho e levo para a geladeira por no mínimo 30 minutinhos antes de estar utilizando. Assista nosso vídeo de novo no nosso canal Nada Gourmet. Continuando, então, existem alguns tipos de massas quebradiças que são as mais conhecidas, né? Existem várias formulações.
mas as mais clássicas são a pâté brisée, ou a massa base, que nós chamamos. Geralmente ela é feita pelo método da sablage. Ela é usada tanto para a torta doce quanto para as tortas salgadas, de consistência macia e sabor suave de manteiga. A pâté sablé ou a massa doce sablé, método da sablage. Sua textura é mais quebradiça ou melhor, arenosa. Daí seu nome e seu sabor amanteigado bastante intenso. Existem variações de sablés para a confecção de petit four, que são aqueles biscoitinhos pequenininhos, com diversos sabores. Já a pâté sucré, ou massa doce, geralmente ela é feita pelo método da cremage, de sabor marcante e textura crocante. As receitas francesas geralmente adicionam farinha de amêndoas, para um sabor e textura extra. Utilizada na confecção de tartas doces grandes e individuais, e bases de bolos e sobremesas. Temos também a massa frola. Ela pode ser feita tanto pelo método da sablage ou da cremage. É uma massa bastante usada na confeitaria brasileira. Tem textura bastante quebradiça e derrete na boca. É a única desse grupo, juntamente com a massa Linzer, uma variação que usa esse fermento químico. Já a massa podre, geralmente feita pelo método da sablage, ela tem um sabor neutro e é empregada em várias preparações. Seu teor de gordura é um pouco maior que a brisée, sendo que sua textura é esfarelada e levemente crocante. Falamos então das massas quebradiças, nós temos 3 tipos de cocção. A cocção total, quando eu vou utilizar um recheio que já está pronto e que não precisa ir ao forno. Por exemplo, quando eu faço uma tortinha de creme confeiteiro com morangos, eu preciso assar totalmente a minha base. Então eu levo ela ao forno. Como ela não vai ter o peso do recheio, eu posso colocar dentro um papel alumínio ou um papel manteiga com bolinhas de cerâmica ou com algum tipo de feijão. Levo, deixo ela por metade do tempo da cocção tampada, depois eu tiro e deixo finalizar a cocção. Já a massa pré-cozida é quando eu vou colocar um recheio onde ele precisa finalizar ao forno. Isso a gente utiliza muito quando a gente faz, por exemplo, as quiches, onde o seu recheio precisa de uma cocção com tempo menor que a cocção da massa. Então, eu levo a minha massa, pré-asso ela com papel alumínio e as bolinhas de cerâmica, tiro, coloco o recheio e volto ao forno para finalizar. Nesse caso, por exemplo, das quiches, se eu já levar ela com a massa crua para o forno, geralmente a massa vai ficar crua e eu vou achar que a torta já está pronta. Por isso é muito importante essa pré-cocção. Já a cocção total é quando eu vou fazer uma torta onde o meu recheio precisa de um tempo de cocção tão longo quanto a massa, ou quando a minha torta é uma torta fechada, no caso dos empadões. Então, nós temos esses 3 tipos de cocção nas massas quebradiças. Continuando então com as massas quebradiças, nós temos também os biscoitos, os cookies e as bolachas, que também são feitos por esse tipo de massa. Segundo Canela Ross, essas preparações surgiram como um teste. Os cozinheiros experimentavam assar uma pequena quantidade de massa de bolo para testar a temperatura do forno e as quantidades de expansão e textura. Eram chamadas em alemão de Koje, que significa pequeno bolo. No século XIX, foram incorporados ao chá da tarde na Inglaterra com o nome de biscuits e, posteriormente, de galetas na Espanha, biscottes na Itália e os sprinkles alemães, feitos em moldes com desenhos em relevo. Existem vários estilos de biscoitos ou cookies, uma infinita variedade de texturas e sabores, tamanhos e formas. São comumente classificados de acordo com o método de preparação: boleado, moldado, mangueado, aberto e então recheado, assado em tabuleiros e servido em pedaços. A nossa sugestão de aprendizagem para essa aula é que você faça uma das fichas técnicas utilizando uma receita fazendo a técnica da sablage e uma outra fazendo a técnica da cremage.
Mas, professora, quando eu uso uma técnica ou quando eu uso outra? Geralmente, no modo de preparo, já vai vir especificado se é por sablagem ou se é por cremagem. Uma forma fácil da gente resolver ou decidir qual técnica a gente vai utilizar é vendo a quantidade de açúcar da receita. Se é uma receita que tem grande quantidade de açúcar, ela fica mais fácil de ser feita pela técnica da cremagem, pois começando o primeiro passo, misturando o açúcar com a gordura, fica mais fácil depois de incorporar a farinha. Já se é uma receita que vai pouco açúcar ou às vezes nem vai o açúcar, daí pela técnica da sablagem seria o ideal. Mas todas as receitas podem ser feitas pelas duas técnicas. Mas sempre na hora da ficha técnica vocês vão ver que tem a técnica sugerida para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um tipo de massa e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.